Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem minha página no Facebook e me seguissem no Twitter. Salve, salve povo do YouTube, aqui é Kazacal8888 com mais um vídeo pra vocês. Fiquei 3 semanas sem postar nenhum vídeo e semana passada postei apenas um para mostrar que eu estava vivo. Sendo assim, fiquei um mês sem fazer vídeo útil nenhum. Vocês sabem o motivo, né? Final de semestre, está tudo muito corrido, mas nesse feriado eu resolvi criar vergonha na cara e me dedicar um pouco a vocês. E finalmente terminei de ler o primeiro volume de No Game No Life. O vídeo de hoje são minhas primeiras impressões a respeito desse mangá, que comprei ainda nas férias, durante o Ressaca Friends, se eu não me engano. Pois é, faz muito tempo. Bom, criado pelo autor brasileiro Yu Kamiya, com assistência de sua esposa Mashiro Hiragi, lançado pela editora Media Factory na revista Monthly Comic Alive em 2013 no Japão, o mangá, que soma apenas um volume até aqui, pode ser chamado de uma adaptação de light novel. Exato, No Game No Life é originalmente uma light novel. A criação do mangá se deve mais ao desejo dos editores do que do próprio autor, o que coloca em dúvida o empenho do autor com relação ao mangá, já que desde 2013 ele só fez um volume. Enfim, a história gira em torno dos inseparáveis irmãos Sora, um cara de 18 anos, e Shiro, uma menina que, se eu não me engano, tem 12 anos. Os dois odeiam a vida real e são extremamente gênios e viciados em games. Para os dois, a vida não passa de um jogo chato. Uma passagem bem interessante, talvez a única de todo o mangá, é quando um deus do outro mundo aborda os dois perguntando o que eles acham da vida deles. Os dois então respondem: são bilhões de jogadores jogando sem respeitar ordem alguma de jogada. É um jogo banal sem regras e objetivos. Ganhando ou perdendo, sempre sofre penalidades. Se ficar calado é encurralado, se falar é odiado. Se isso não é uma droga de jogo, o que é? O deus então diz: se eu disser que existe um mundo onde tudo se decide por um jogo, onde a regra e os objetivos são claros, o que acham disso? E o que eles respondem ao deus desse outro mundo é o esperado. Nascemos no lugar errado. Logo após essa cena, os dois são transportados a outra realidade, chamada Tet, onde há toda uma mitologia em que era um lugar caótico com guerras constantes, mas aí chegou um deus e fez com que tudo acabasse, ditando que tudo ali seria resolvido à base de jogos, com regras ditadas por ele. É uma ideia interessante fazer jogos pararem com a guerra e tudo mais, algo que já aconteceu inclusive na realidade, como o futebol já foi capaz de parar temporariamente guerras civis e coisas do tipo. Mas incomoda o fato de existirem diferentes raças, magias, etc., e ninguém ter questionado as regras impostas por esse deus. Além disso, o autor comete uma grande falha, ao menos nesse primeiro volume. Ele expõe toda essa mitologia, que até parece original e interessante, muito mais através da escrita do que em ações, como o formato da mídia mangá funciona. Ou seja, pode-se dizer que ele não soube adaptar a light novel para um mangá. A obra, como talvez a maioria saiba, transborda fanservice, algo que me incomoda um pouco. Contudo, há muitos casos em que a história é boa a ponto de tornar isso irrelevante. Não é o caso de No Game No Life. Para piorar tudo, os dois irmãos possuem um relacionamento platônico incestuoso, ou seja, eles meio que sentem atração um pelo outro, mas não se pegam, pois segundo a obra, ela é menor de idade. Bem zoado, convenhamos. E esse relacionamento é também encarado como uma piada. O autor quebra a quarta parede constantemente para falar que a irmã do cara é menor de idade e deve ser censurada. Outra coisa criticável é a falta de reação dos dois protagonistas. Tá certo que a personalidade deles indica que eles são viciados em games, não curtem a vida e são solipsistas, mas a falta de reação é algo que incomoda bastante. Qualquer pessoa reagiria de alguma forma se do nada fosse parar em outro mundo, entendeu? Ao não demonstrar nada, fica difícil criar simpatia pelos personagens. Com relação à arte e quadrinização, é um pouco estranho. Um traçado meio claro demais, o que não sei se é um problema de impressão da editora New Pop, responsável pela obra no Brasil, ou se é um problema do mangá em si. Mas até que o character design é bem feitinho. Enfim, como vocês devem ter percebido, o primeiro e até então o único volume lançado de No Game No Life não me agradou. Apesar da edição da New Pop estar com os padrões New Pop de lançamento, como uma folha excelente, páginas coloridas, etc., o conteúdo em si não me agradou. E não acredito que o autor tenha dado seu máximo para fazer do mangá a melhor mídia da obra. O foco dele certamente está na light novel. Ou seja, se você está a fim de ver alguma coisa de No Game No Life, vá para o anime
ou a light novel, obra original da série. Por ser fraco e por estar em hiato, KZK recomenda. O mangá de No Game No Life não vale a pena. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo, se gostaram curtam, se inscrevam, favoritem, divulguem e não esqueçam de colocar os seus comentários falando sobre o que acharam. Arigatou gozaimasu e até a próxima!